Mas era assim que funcionava, né? Conglomerados. Conglomerados, né? Conglomerados. O mundo mudou. Hoje a tecnologia permite você diversificar dentro de uma linha tecnológica. Sem dúvidas. Né? Que faz muito mais sentido, né? Tem que ser interdependente esse crescimento. É o conceito de ecossistemas. Vamos pegar alguns líderes, Salibão, que eu gosto dessa história. Você já falou de um, que vale a pena te considerar aqui, né? Você já falou que o Jeff Bezos, nós já falamos sobre o Jeff Bezos, nós já falamos sobre o Steve Jobs, né? Sobre essa tomada de decisão do foco. O Jobs, ele era, bem entre aspas, né? Tomando cuidado com a semântica, mas ele era escravo da estratégia, né, Salibão? Ele escolhia uma estratégia, foco, né? Quem mais a gente pode citar aqui, Salibão? Eu tenho alguns aqui. Agora o recém-aposentado do cargo aos 95 anos. O cara mais rico do mundo. 94 anos é o Warren Buffett, que finalmente entrega o bastão, né? Imagina o sucessor dele, quanto teve que esperar, né? 85 anos. olha que coisa. Sabe o que é interessante, Sandrão? Esses caras que são extremamente sofisticados, eles se baseiam em ideias simples. Olha que coisa, Sandrão. Somente decida no que você realmente entenda. Que é o quem decide. Que você realmente entenda. É tão óbvio. Você não entende, porque hoje, cara, essas empresas que estão surgindo de tecnologia, às vezes eu tenho dificuldade de entender exatamente o que essa empresa faz, né? Ou até, às vezes, o próprio fundador da startup tem dificuldade de explicar a empresa. Agora, como é que você vai apostar numa empresa que você não entende o que ela fala, né, Sandro? E aí tem um negócio, ó, que a gente tem falado tanto, isso, Salib, que a gente até é chato. Sem repertório, você não consegue tomar melhores decisões. Se você não tiver repertório, como você vai tomar uma decisão qualificada? Você tem que entender, conhecer o contexto para tomar decisão. Aí eu quero tomar decisões de territórios que eu não domino, a probabilidade de não dar certo é altíssima, Salibão. Altíssima. Sim. E olha que esse é o cara que mais acertou do que errou, né? O track record dele é brincadeira. É muito forte. É muito forte. Os números que ele criou. É impressionante. O retorno que ele deu para os acionistas. Não, tem até essa frase do homem que mais deu. 5 milhões por cento, nem sei, os números são malucos, né? É muito e coisas muito claras, né? Muito claras. Ó, vamos no outro aqui que a gente estudou muito no nosso livro de cultura, sobretudo, Satya Nadella. Sim. Quando Satya Nadella entra na Apple, em 2014, ele pega uma empresa ainda relevante sob o aspecto econômico, né? Bom, nos econômicos ela sustentava, mas uma empresa que estava à beira do colapso, dito pelos próprios acionistas, investidores e colaboradores. Emperrou o tempo, né? Emperrou. As ações... Isso há 10 anos atrás, né, Sandro? 2014, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí você fala, quais são as principais decisões que ele tomou? Primeiro, a Microsoft estava presa num paradigma que era o modelo Windows e Office. Sim. Da caixinha do Windows e Office, e não no modelo de plataformas. Era uma empresa com uma cultura muito combativa. Arrogante. Valorizava Nós sabemos tudo, né? Sabemos tudo. E silos, né? Silos, cada lugar, exatamente. Grupos dominando seus lugares, né? Exatamente. Várias Microsofts dentro de uma Microsoft, né, Sandro? Exatamente. O que o Satya começa a fazer, né? Primeiro ele abre a empresa, e uma grande tacada dele foi mercadológica, para computação em nuvem. Sim. Entende que a plataforma, ele teve a visão do valor da plataforma, né? Muda o modelo do Office para assinatura e começa a trabalhar a Microsoft como uma grande plataforma de negócio aberta e flexível. Olha que mudança. De produto a plataforma, né? Que é o desafio de toda empresa hoje, né? Porque toda empresa foi baseada em produto e serviço. Como é que você transforma o seu produto e serviço numa plataforma? É o grande desafio de qualquer empresa hoje, né, Sandrão? Não há dúvidas. Por que é o desafio de toda empresa, né, Salem? Porque a gente está acostumado com aquela cadeia de valor que você acabou de mencionar do grande conglomerado. Na plataforma, eu vou ter elementos que eu não tenho domínio ou controle, eu tenho influência, eu tenho que montar o quê? Aquele contexto. E aí ele muda a Microsoft, né? Já comentamos sobre isso. Há um programa sobre o Satya Nadella, se você desejar, está na nossa playlist. Muito interessante. Ele muda a Microsoft, uma empresa que sabe tudo, para uma empresa que... Aprende tudo. Aprende tudo. Olha e quando você tem essa habilidade de aprender o tempo todo, né, Sandrão? Você tem mais elementos para tomar a decisão correta, né? Então, é aí que você matou. Se a grande lição do Warren Buffett foi, eu tenho que conhecer tudo para tomar decisão, na minha perspectiva, o grande acerto do Satya Nadella foi não tomar decisão certeira na mosca, criar um ambiente onde a decisão pode aflorar por parte de todos. Um ambiente de aprendizado. Olha que legal.
Né? Ele anteviu, teve a visão da plataforma, mas criou, sobretudo, a cultura e o ambiente para que as decisões corporativas pudessem acontecer de uma forma mais adequada àquele contexto. Né? Então, como você cria... O Salibão matou isso no começo. Não é só você tomar decisão. Como você cria um ambiente onde a tomada de decisões seja um ativo para toda a organização e as pessoas sejam treinadas e capacitadas para tomar decisões de negócio. Esse é um grande desafio. Para mim, essa é a grande sacada do Satya Nadella, porque quando ele cria a cultura de aprendizado, o aprendizado toma o lugar da certeza. E dessa forma, a decisão tem outra característica, ela não é assertiva, ela deriva no processo de aprendizado. Eu crio um ambiente para isso. Ô Sandrão, o Warren Bennis e o Noel Tisch, eles dividem a questão do discernimento, né? Que é um passinho atrás da decisão. Que é a visão, você vai discernir, né? O entendimento. 3 blocos. Fala. Decisões sobre pessoas, decisões sobre estratégia. Pô, isso é legal, hein? E decisões sobre crises. Peraí, isso é legal. Decisões sobre pessoas, estratégia. Isso é o Noel Tisch com Warren Bennis. Com Warren Bennis. Então, escreveram um livro fantástico chamado Judgment, que é discernimento. Aliás, quando Paulo Guedes ele investiu na HSM, né? E nós trabalhamos juntos 5 anos. A hora que eu dei o livro para ele, Sandrão, olha, juro por Deus, ele ficou enlouquecido. Ele só falava desse livro, do discernimento, né? Discernimento. Então você está falando o seguinte, vamos lá. Para tomar uma decisão, relevante, eu tenho que entender ter o discernimento desse contexto sobre a perspectiva das pessoas, da estratégia e da crise. E da crise. Porque a crise, para mim, praticamente engloba tudo. Exato. A crise é o risco existente nesse processo decisório. Exatamente. Né? Quer dizer, o que está em jogo? E é interessante quando você falou do Satya Nadella, Sandrão, que ele colocou a questão da transformação da Microsoft, cultura, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A cultura estava errada para o momento que nós vivemos. Claramente. Foi a primeira coisa que ele atacou. Né? Sem a cultura, ele não poderia ter feito o que ele fez com os produtos. Nunca. Cloud e todas aquelas coisas. Não conseguiria. Não, com certeza. Né? Com certeza. E aí vem interessante. Como é que, então, o Satya enxerga as pessoas que ele contrata, que ele traz para a empresa, né? De maneira simples, de novo, Sandro. É impressionante como esses caras têm 2, 3 coisas. Como ele simplifica, né? Pessoas com alta energia e baixa complexidade. Alta energia e baixa. Sandro, você já trabalhou com gente complexa, não? Toda hora, né? Acho que, assim, hoje a gente faz muitos projetos para empresas, seja para os nossos empreendedores que estão com a gente, seja projetos em company, né? Via de regra, a gente se depara com uma situação que a gente já percebe qual que é o jogo, né, Salibão? Aquela história mais complexa, tudo fica complicado, né, cara? Tudo tem que ter uma explicação, tudo. Aí você já fala, aqui é muito complexo. A comunicação da pessoa geralmente vem desse tamanho, né, Sandrão? Cara, aí tem perguntas que às vezes surgem que eu nem sei responder, porque para mim é tão automático, mas vem, né? E aí você imagina essa pessoa dentro da organização, ela repete esse comportamento, né? Então, esse é uma boa do Satya. Fala mais um líder aí, Salibão. Eu tenho mais um aqui. Tem mais um aqui, olha. Tem o próprio... O Bill Gates, é interessante, boa, né? Bill Gates, boa. O que você sabe versus o que você assume. Muito bom. Você vê que no final é tudo uma linha, Sandrão? Uma linha, porque o que você sabe versus o que você assume, de novo, tem a ver com a porta 1 e 2. Tem decisões que eu sei e que eu assumo um pouco o risco. Tem decisões mais complexas que eu até sei, mas eu tenho que assumir algumas premissas porque eu não sei de tudo. Interessante, né, Sandrão? Aí você veja, Salibão, como a questão da autonomia para ganhar agilidade nas organizações tem tudo a ver com como você prepara as pessoas para tomar decisão. Sim. Porque se você tem esse discernimento sobre, esse discernimento sobre a visão e a relevância do tipo de decisão a ser tomada, você vai jogar um composto de decisões que não é a alta gestão que vai ter que decidir. Eu dou autonomia para as pessoas e preparo elas para que elas saibam, como o Bill Gates diz, o que elas têm que decidir. Por outro lado, eu vou ter decisões que eu vou ter que ser mais cauteloso, vou ter que ter fóruns maiores, vou ter que ter discussões mais profundas. O grande problema é que a gente às vezes vê fóruns maiores, discussões profundas, comitês, conselhos, para tomar decisão besta. Para tomar decisão que qualquer um pode tomar. Por que nós estamos aqui? Não é essa uma questão recorrente? Porque isso, aliás, eu ouço com frequência de altos executivos. Por que a gente está nessa reunião? Por que já não foi decidido? Porque às vezes a governança implica num rebuscamento muito maior do que o necessário. Muito boa. Então
O que eu sei e o que eu assumo. Sandrão, Bill Gates. Bill Gates. Eu adoro o Jeff Bezos, está muito alinhado com a gente aqui, né? Ele fala assim, se projete com 80 anos de idade. E olhe para trás e vê quantos regrets, quantos arrependimentos você teve na sua vida por não ter decidido. Por não ter decidido. Porque a gente sempre calcula o risco de decidir algo, mas não calcula o risco de não decidir. Tanto é que quando ele começou, ele era um executivo do Wall Street, ganhava muito dinheiro, né? E aí o chefe dele foi andar com ele no Central Park para ter uma caminhada para convencê-lo a não fazer. Ele falou, olha, eu preciso fazer porque se eu chegar com 80 anos e não ter feito, eu vou ter tido uma vida que não valeu a pena. Essa é Oda, né, Sandrão? Essa é Oda. Eu vou ter uma vida não é verdade? Que não valeu a pena. Mesmo que você errou, né? Mas você tentou. É assim, Salibão,